O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Hoje trazendo para você mais uma aula. E se você já conhece o nosso canal, já se inscreveu no nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus amores, vamos trazer então para vocês hoje a aula de número 26, onde nós vamos entender sobre a cura da cegueira. Entender como Jesus pôde operar essas curas, o que aconteceu, como elas se realizaram, quais os ensinamentos que o Mestre quis nos trazer com esse aprendizado. Então, vamos inicialmente, como você também já sabe, vamos trazendo o objetivo da nossa aula, que é exatamente explicar à luz do Espiritismo como Jesus realizou a cura do cego de nascença e a cura do cego de Jericó, e identificar as lições que essas curas nos transmitem. Vamos trazer primeiro o texto evangélico e depois vamos trazendo as nossas considerações. Então vamos para o texto. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros:
Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 7, capítulo 13, capítulo 9, versículos 1 a 7 e versículos 13 a 16. Tratava-se de modesta, porém significativa missão, a do homem cego de nascença. O espírito encarnado no moço cego assumira no além o compromisso de nascer privado da vista, a fim de dar testemunho público de que Jesus é a luz do mundo, o Messias prometido. O cego de nascença exemplifica os diferentes tipos de cooperadores que o Cristo requisitou para auxiliá-lo na execução de sua divina missão. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem, que lhe procura as determinações. E essa passagem, essa afirmação de que esse cego veio com a missão de contribuir com a tarefa do Mestre para que ele pudesse, na sua condição, demonstrar ali toda a sua conexão com o Pai. Diante disso, nós percebemos uma coisa muito interessante. Nós temos o mau hábito de todas as vezes que nós vemos uma pessoa doente, enferma, com uma deficiência de nascença, seja ela qual for, cegueira mental dos seus membros, nós temos logo o hábito de dizer: o que será que essa pessoa fez no passado? O que será que cometeu? Por que veio cego? Por que veio com alguma limitação física ou mental? Esquecendo que nem sempre nós estamos num processo expiatório. Como os próprios discípulos perguntaram: quem errou? Ele ou seus pais? Na verdade, ali, nós vamos entender mais à frente, os discípulos sabiam da lei de causa e efeito, embora de forma ainda muito sutil, não sabiam exatamente como isso se dava, mas eles, de qualquer maneira, estavam ali naquele momento, demonstrando o conhecimento da responsabilização no futuro pelos atos cometidos numa reencarnação. Mas, independente disso, nós vemos ali que eles claramente acharam que aquele cego estava num processo expiatório. E Jesus veio dizer que não, que nem ele nem seus pais haviam pecado, mas que ele ali, desta forma, encontrava-se para que ele pudesse glorificar ao Pai. Então, lembremos que nós não podemos e nem devemos sair julgando coisas que nós não conhecemos. É importante lembrar, pode ser um processo expiatório? Pode. Pode ser um processo provacional? Pode. Mas pode ser também uma situação, de alguma forma, de uma missão, como nós acabamos de ver no exemplo dado. E é isso que diz: existem diferentes tipos de cooperadores que Jesus necessitou para poder exercer a sua tarefa. Ele tudo podia, mas ele precisava de auxiliares. Ninguém faz nada sozinho. Nem nós faremos, nem mesmo Jesus o fez. Enquanto é dia, segundo suas palavras, Jesus disse, né, queria fazer isso enquanto era dia, porque à noite ninguém trabalhava. O que ele quis dizer com isso? Isto é, quando surge o momento certo, às claras, sob a bênção da paz e da alegria que o encontro do discípulo com o seu mestre favorece. As enfermidades têm diferentes causas, ações cometidas em existências anteriores, relação com processos obsessivos e, igualmente, testemunhos que fazem parte das provações previstas no plano reencarnatório. O caso do cego de nascença é o da última possibilidade. Lembrando, o que é mesmo prova, o que é mesmo expiação? Vou começar pela prova, que era o caso desse irmão aí. A prova é quando nós não estamos, que quando nós escolhemos uma situação difícil, delicada, dolorosa, como a cegueira, mas que ela não tem uma relação direta com algum erro do passado. Nós não estamos naquela condição porque eu preciso resgatar alguma coisa, mas porque eu
peço aquela condição para que eu possa me elevar. Alguém tem dúvidas de que esse cego de nascença, ao ter vindo nessa condição, ao ter pedido para vir nessa condição para ajudar Jesus na sua pequena missão, ajudar Jesus, mas também, de uma certa maneira, ele estava sendo provado, não estava? Como ele iria agir diante dessa cegueira? Se ele bem se saísse, ele não estaria evoluindo? Com certeza. Então, no caso dele, foi uma provação prevista no plano reencarnatório, mas não era um processo expiatório. O que é expiação mesmo? É quando nós passamos por um processo doloroso, difícil, um desafio, mas que tem uma relação com um erro nosso do passado. Então, eu estou numa condição específica porque eu preciso expiar um erro cometido no ontem. Então, a expiação tem uma relação com o erro do passado. Já a prova, não. Mas uma das coisas interessantes também que o Evangelho nos diz é que a prova não deixa de ser um sinal de imperfeição, porque só é provado aquele que ainda tem alguma imperfeição. Porque quando nós alcançamos a pureza, nós não somos mais provados. Nós podemos até passar por sofrimentos, mas sempre num caráter missionário. Exemplo, Jesus. Jesus sofreu na terra? Sofreu. Mas ele estava sendo provado? Não, ele já estava num processo missionário. Talvez você pense o seguinte: ah, mas não deixa de ser uma prova, é uma situação difícil para ele. Se você entender que é uma situação desafiadora mesmo para um espírito puro, sim, é uma prova. Mas não no sentido de que, como diz o Evangelho, que quem é provado ainda é um indício de imperfeição. Espírito puro que vem em missão, não está ali sendo provado, não está no processo expiatório. Só é provado, só está em expiação espírito ainda imperfeito. Espírito puro, sempre em missão. A pergunta dos discípulos revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior. Viram que eu comentei isso antes? Do ponto de vista físico, é plenamente explicável que Jesus, conhecedor das leis físico-espirituais que nos governam, tenha, através de sua saliva, depositado na terra elementos que a tornaram medicamentosa e puderam, desta forma, fazer com que aquele homem visse a luz pela primeira vez. A energia magnética opera modificação nas propriedades das substâncias materiais. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, a vontade, ele atua sobre a matéria elementar. Jesus atua, o espírito atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Mostrando o que Jesus fez. Quando ele uniu a sua saliva com a terra, naquele momento a sua vontade era qual? De curar aquela pessoa. Ele tinha conhecimento, então, da possibilidade dos fluidos serem alterados pela vontade, pelo pensamento, pela força, pela energia do espírito? Com certeza. Jesus é um espírito puro. Então, ele sabia que naquele momento ele estava operando uma modificação da composição, das propriedades daquela substância material, transformando-a então num elemento curativo, curador. Por isso que ele, então, ao misturar a saliva com a terra, colocou nos olhos ali da pessoa, do cego de nascença, exatamente para que naquele momento pudesse atuar no corpo físico, no corpo perispiritual, trazendo a cura. Uma das coisas interessantes que a doutrina espírita nos fala é que, nesse momento, houve a necessidade de um elemento material. Não bastou o magnetismo de Jesus, ele precisou da terra, porque
a condição de enfermidade, a condição de doença, talvez até pelo fato de ser desde nascença, exigia um elemento material conjuntamente, não só o magnetismo de Jesus, mas exigia ali um elemento material. Por isso foi usado a saliva, foi usada a saliva misturada com a terra. A cura, então, segundo nos fala o Espiritismo, foi realizada em duas etapas. Na primeira, Jesus desobstruiu as estruturas biológicas responsáveis pela visão, que estavam adormecidas em razão do período de tempo sem uso, desde nascença. Os elementos curativos penetraram lentamente nos olhos, sem traumas. E a etapa seguinte foi retirar o tampão ocular nas águas límpidas do poço de Siloé. Ele não pediu para que o cego fosse lavar seus olhos no poço de Siloé? Ele não foi, depois então ele não voltou, realmente já vendo? Então é isso que acontece. Num primeiro momento, Jesus desobstruiu essas estruturas biológicas responsáveis pela visão, e no segundo momento, retirou aquele tampão que ele fez, o tampão que ele fez com a terra e a saliva. Retirou esse tampão no poço de Siloé. Então, a cura só se efetiva no corpo físico se a intervenção magnética atuar no perispírito. Claro que sim, porque tanto a doença começa no perispírito, quanto a cura começa no perispírito. O corpo físico é sempre e será sempre um reflexo do corpo perispiritual. Então, a cura precisa se dar no perispírito inicialmente. Aqui nós vamos trazer uma outra passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 42. E nos diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. O cego estava sentado junto ao caminho. O que isso significa? Nenhuma palavra utilizada nos evangelhos é inútil. E essa frase também não é. Então, o cego assentado junto ao caminho significa aqueles indivíduos que observam o desenrolar dos acontecimentos da vida, mas de forma passiva, criaturas estacionárias em termos de progresso espiritual, cegas, como ele, distantes do processo evolutivo. Ou seja, nós devemos estar no caminho, caminhando, trabalhando, caindo e levantando, mas sempre de forma ativa, participando do progresso, não de forma ociosa ou estacionária. Então, quem está sentado está parado, vocês percebem? Junto do caminho, ou seja, estava ali, acompanhava quem andava, quem via, quem vinha, quem ia, mas não se movimentava. Então, isso é um indício de muitas pessoas que, de uma certa maneira, paralisam-se, que optam, pelas suas próprias escolhas, manterem-se inertes, ociosas, preguiçosas, diante da vida, diante dos compromissos, das exigências e das inúmeras oportunidades que nos aparecem. Todos nós temos oportunidades para trabalharmos, para nos movimentarmos. Temos aproveitado essas oportunidades ou não? Isso é algo para que possamos refletir
E, eventualmente, se chegarmos à conclusão de que poderíamos fazer mais, façamos. Jesus nos pede, tem tanto trabalho a ser feito. Então, esse cego estava aí, observando o desenrolar dos acontecimentos, sem tomar uma atitude. Mas, quando ele ouve falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar de tudo que Jesus fazia. Naquele momento, ele encheu-se de ânimo, de energia, de algo que o fez sair da sua condição de inércia. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que Jesus faz na nossa vida. Nos tira da inércia, da ociosidade e nos coloca numa condição de protagonistas. A resposta de que Jesus o Nazareno passava foi um momento decisivo para aquele enfermo despertar para a realidade pujante da vida, deixando para trás a sua desinteressante existência. Cristo não passa por acaso em nossa vida, e quando passa, deixa a sua marca de amor e compaixão, estimulando-nos à renovação espiritual. Jesus, Cristo, não passa por acaso em nossa vida. Quando ele chega, verdadeiramente, quando nós permitimos que ele adentre a nossa vida e o nosso coração, queridos amigos, nós jamais seremos as mesmas pessoas de antes, porque Jesus transforma, modifica, renova a nossa vida. O cego suplicou por misericórdia, e ainda que lhe pedissem para silenciar, continuou clamando por misericórdia. Foi forte, decidido. O clamor traduz-se como um grito que partiu do íntimo do ser, saturado de profundo sentimento. Mas o cego não ficou apenas na manifestação desse sentimento. Modificado pela presença do Mestre, identificou nele o Salvador e por isso suplicou-lhe a assistência espiritual de que carecia para prosseguir. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Quão desavisada é às vezes a criatura ao interpor obstáculos nos processos de auxílio, dificultando ou criando empecilhos à melhoria de alguém. Jesus ignora as dificuldades impostas e volta-se para o enfermo, dizendo: "Que queres que te faça?" Nós, muitas vezes, podemos estar nessa condição. Num primeiro momento, nessa condição de nos sentirmos ali modificados, identificados com Cristo, no sentido de querermos trabalhar por Ele, sairmos da nossa inércia, nos movimentarmos. E isso é maravilhoso, porque significa que nós estamos cheios de boa vontade para trabalharmos na seara do Cristo. Mas podemos também estar na condição desses que repreendiam o cego. Nós também, em inúmeras situações, colocamos óbices, dificuldades aos sonhos, às buscas, aos desejos dos outros, impondo, colocando ali obstáculos para auxiliar, enquanto nós deveríamos estar na condição de dar forças ao nosso irmão, podemos, às vezes, estar nessa condição daqueles que colocavam óbices, dificuldades, para que a ajuda, para que o amparo, para que o auxílio se desse. Então, vamos fazer a nossa análise, a nossa reflexão. Lembremos que o objetivo de nós aqui estarmos é exatamente aprendermos para a nossa renovação, para a nossa reflexão íntima, pessoal, para o nosso autoconhecimento. Então, vamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas experiências e avaliar em que condição nós estamos. Na condição daquele que caminha, na condição daquele que fica sentado junto ao caminho, ou na condição daquele que coloca dificuldade para que o auxílio se realize. E aí o cego disse: "Senhor, que eu veja." Jesus perguntou: "O que queres que eu te faça?" Mas Jesus sabia. Mas quando ele pergunta: "Que queres que eu te faça?", é para que nós,
na nossa condição, possamos estar firmes, conscientes daquilo que nós queremos. Se Jesus nos perguntasse agora: o que queres que eu te faça? Nós saberíamos o que responder? Nós temos essa resposta clara, viva, dentro do nosso coração? Ou nós ficaríamos titubeantes sem saber o que dizer e o que responder? Nós sabemos o que queremos? Ele sabia, ele estava certo daquilo que ele desejava. Senhor, que eu veja. Então, naquele momento, também dizer Senhor, que eu veja, pode significar não apenas a visão física, orgânica, material, mas também significar auxílio para dilatar a visão espiritual, adquirindo a capacidade de ter olhos para ver. Vê, a tua fé te salvou. A partir daquele ponto, o espírito teria condições para discernir, enxergando com mais lucidez e, consequentemente, fazer, a partir dali, escolhas mais acertadas. O mais importante da narrativa é que os cegos curados, cheios de reconhecimento pelo benefício que acabaram de receber, seguiram a Jesus. A ação do Mestre não lhes afetou superficialmente o cérebro, gravou-se-lhes no coração e ficou irrestrita em seus espíritos com letras indeléveis. As curas apresentam finalidades de ordem superior, curar não apenas o corpo, mas também o espírito. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Jesus objetivava a cura apenas do corpo, para que o espírito, ainda viciado, pudesse utilizar-se daquela saúde para macerar, quebrar, ferir, apequenar o espírito? Claro que não. O objetivo do Mestre é essencialmente curar o nosso espírito, é trazer luz às nossas almas aflitas e enfermas. Então, naquele momento, ao curar o corpo físico, ele abria, ele chegava no coração de cada um para transformar aquela alma, aproximando-a de si, aproximando-a de Deus. Então, que nós também possamos pedir: Senhor, que eu veja, dilata-me, Senhor, a visão espiritual para que eu entenda, para que eu tenha olhos para ver, para que eu entenda que tudo aquilo que me acontece é uma oportunidade divina para eu me aproximar da elevação que me é destinada, da felicidade que é proporcionada e será proporcionada a todos nós. Que eu consiga ali perceber a oportunidade para eu crescer, para eu me melhorar, para eu me elevar, para eu amar. As curas realizadas por Jesus, então, indicam o extraordinário poder terapêutico do Mestre. Afirmou, porém, que tempo viria em que os seus discípulos do passado e do presente poderiam realizar as mesmas coisas. O Mestre movimentava expressivos elementos de ordem espiritual nas curas, claramente explicadas pelo Espiritismo, que as despojam do caráter místico ou miraculoso. Então, com Jesus, nós aprendemos que nada havia de miraculoso. Tudo estava dentro e está dentro das leis naturais. Mas ele podia fazer o que muitos não conseguiam e ainda hoje não conseguem, graças ao seu conhecimento, à pureza e elevação do seu espírito, de modo que, quanto mais nós nos elevarmos, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós procurarmos trabalhar o nosso coração orgulhoso, egoísta e vaidoso, mais nós poderemos fazer. Por isso que virá o tempo em que seus discípulos, nós também podemos nos colocar na condição de discípulos, porque buscamos isso. Os do passado e os do hoje, como nós, poderemos realizar as mesmas coisas. Mas só com o conhecimento? Não.
essencialmente com o amor, a vivência de todos os ensinamentos do nosso Mestre querido. Assim como ele operava curas, nós também podemos operar muitas curas, levando luz a muitas almas aflitas. Então vamos fazer isso? Vamos trabalhar? Vamos amar? Vamos nos aproximar do nosso Mestre querido? E com isso, meus amores, nós vamos finalizando mais uma aula maravilhosa, cheia de ensinamentos para todos nós. Que nós possamos refletir e tentar um pouquinho a cada dia vivenciarmos tantas coisas boas, tanta luz, tantos ensinamentos. Quanto a mim, meus amores, só muita gratidão a você pelo seu carinho, pela sua confiança, por tê-lo aqui na nossa casa de Jesus. E ele está conosco muito pertinho. Meus amores, deixo para vocês as nossas redes sociais, nossos e-mails, nosso WhatsApp, Telegram, para que você possa, se desejar, entrar em contato conosco. É sempre uma grande alegria podermos ajudar de alguma forma. Meus amores, meus queridos amigos, minha gratidão eterna. Muito obrigada por tudo. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.